Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E nesse momento nós iremos dar início à nossa primeira aula sobre legislação específica para o concurso da Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com amigo. Então, vamos, neste momento, iniciar o estudo da Lei Orgânica de Santa Bárbara do Oeste. Então, vamos passar aqui, o sumário e vamos direto para o artigo 1º da Lei Orgânica. Nós temos aqui, antes, o preâmbulo, que é um texto introdutório da Lei Orgânica, mas que não tem relevância para o concurso, porque não são aplicáveis, não são cobrados esses assuntos do preâmbulo, tá certo? Então a gente vai passar aqui o preâmbulo e vamos direto para o artigo 1º da Lei Orgânica. Muito bem, nós temos aí que o artigo 1º diz que o município de Santa Bárbara do Oeste é uma unidade do território do estado de São Paulo, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia, nos termos assegurados pelas Constituições estadual e federal, certo? Então, esse artigo 1º, ele traz aí duas informações importantíssimas e que podem ser cobradas na prova do concurso, na parte de legislação municipal. Qual é a primeira informação? É quando ele diz que o município, ele possui personalidade jurídica de direito público interno, tá certo? Direito público interno. A segunda informação, que não está tão especificada aqui, mas a gente vai explicar melhor, é o fato do município possuir autonomia, tá certo? A gente vai explicar aqui o que quer dizer, e quais podem ser os tipos dessa autonomia, ok? Mas vamos entender primeiro o que é personalidade jurídica de direito público interno. Essa expressão, personalidade jurídica de direito público interno, diz respeito à natureza jurídica do município, tá certo? Então, vou colocar aqui para você decorar, que é a natureza jurídica do município, certo? Então, vou estar aqui abreviado. Natureza jurídica do município, é de respeito à personalidade jurídica, o município possuir essa característica de personalidade jurídica ou pessoa jurídica também, às vezes vem essa expressão, pessoa jurídica de direito público interno. Onde é que vamos encontrar, essa classificação do município como pessoa jurídica de direito público interno? Então, essa classificação, ela é trazida pelo Código Civil, certo? O Código Civil, que a gente diz que é o Código Civil de 2002, 2002. Então, é o Código Civil de 2002 que vai dizer que o município, ele possui autonomia, aliás, que as pessoas jurídicas de direito público interno são formadas por município, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, certo? Salvo engano, no artigo 41 do Código Civil, que vai trazer essa informação, dizendo que, primeiro, as pessoas jurídicas, elas são divididas ou classificadas em pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público, sendo que as de direito público, elas são formadas pela União,
pelos Estados-membros, né? Pelos municípios e também pelo Distrito Federal. Então, é aí onde se enquadra ou se encaixa, né, o município de Santa Bárbara do Oeste, como uma pessoa jurídica de direito público interno. Agora, o que significa ser uma pessoa jurídica de direito público? Então, veja bem, para a gente entender essa expressão, pessoa jurídica de direito público, a gente tem que entender que existem os ramos de direito público e o ramo do direito privado, tá certo? As pessoas jurídicas de direito privado, elas são aquelas pessoas que são regidas por normas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são aquelas pessoas que são regidas por normas de direito público, pelo menos em regra de direito público. As pessoas jurídicas de direito público, elas geralmente, né, estabelecem relações de direito público, né, onde uma relação de direito público existe uma pessoa jurídica de direito público e outra também de direito público, ou uma pessoa de direito público e uma de direito privado, tá certo? Então, por exemplo, num contrato, né, de terceirizado para prestação de serviços, né, onde existe o município de Santa Bárbara do Oeste, no polo ativo, como pessoa jurídica de direito público, e no outro polo nós vamos ter a empresa terceirizada, prestadora de serviço, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Só que nesta relação, o que vai existir aí como característica de direito público é que as vontades das partes não vão estar em pé de igualdade. Geralmente, numa relação de direito público, a vontade do ente público vai estar acima da vontade do ente privado. Então, existem normas, existem vantagens, né? Existem situações que vão favorecer o ente público em detrimento da pessoa privada, certo? Então, inclusive existe um princípio que é chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, sempre vai haver uma supremacia, sempre o interesse público vai estar acima do interesse privado numa relação chamada de relação de direito público. Agora, isso é totalmente diferente quando a relação não é uma relação de direito público, mas sim uma relação de direito privado. Numa relação de direito privado, existem duas pessoas de direito privado, geralmente, né, em regra. Então, por exemplo, num contrato de locação de bem imóvel, nós vamos ter aí duas pessoas privadas, né? Num polo vamos ter o locatário e no outro polo vamos ter o locador, certo? A gente costuma informalmente de chamar de contrato de aluguel, aluguel de bem imóvel, aluguel de casa, né? Residencial, mas na verdade o nome correto é contrato de locação, tá certo? O aluguel, na verdade, é o valor que é pago por conta daquela locação. Mas, muito bem, entre um polo vai ter a vontade do locador e o outro polo vai ter a vontade do locatário. Veja que existem duas vontades e vão entrar em comum acordo, tá certo? Para que possam, nesse momento, firmar um contrato que é o contrato de locação. Então, não existe uma vontade acima de outra vontade, mas as duas vontades vão estar em pé de igualdade. Então, essa é a diferença básica entre pessoas de direito público e pessoas de direito privado. Pessoas de direito privado são regidas por normas de direito privado, onde as vontades das partes vão estar em conformidade. Pessoas de direito público são regidas por normas de direito público, onde a vontade das partes não vão estar em pé de igualdade. Na verdade, a vontade do ente público, da pessoa jurídica de direito público, vai estar acima da pessoa jurídica
de direito privado. Entendeu? Então, essa é a classificaçãozinha. Além disso, nós temos outra classificação, que é o fato de ser uma pessoa jurídica de direito público interno, né? Quando nós vamos estudar o artigo 41 do Código Civil, vamos ver que, além dessa classificação direito público, direito privado, temos também direito público interno e externo, né? A de direito externo vai ser aquela que está fora do território nacional, né? Uma pessoa estrangeira. E a de interno é a que está dentro do território nacional, certo? Então, continuando aqui, ainda temos outra característica que é em relação à autonomia do município. Veja bem, esta lei, ela não especificou quais eram as autonomias, mas a Constituição Federal, né, e a Constituição Estadual, provavelmente, do município, do Estado, aliás, de São Paulo, deve trazer as autonomias do município, né? E nós temos pelo menos 3 autonomias que nós podemos falar com precisão que o município de Santa Bárbara do Oeste possui, assim como todos os demais municípios do Brasil. Então, nós temos autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. A autonomia política do município diz respeito às políticas públicas do município, né? A aplicação de metas, de programas sociais, programas políticos do próprio município que são aplicados por ele, tá certo? Essa autonomia, né, ela tanto política, administrativa ou financeira, ela diz respeito a uma certa independência que o município tem em relação ao próprio Estado de São Paulo e também em relação à União. Significa dizer que para o município atuar de forma política, administrativa ou financeira, ele não depende unicamente do Estado de São Paulo ou da União, tá certo? Então, ele pode atuar independentemente do Estado ou da União. Então, agora, a autonomia administrativa diz respeito à organização do município. O município ele pode se organizar, né, da forma que ele achar melhor, sem depender de uma orientação ou uma normativa ou uma normatização do Estado, tá certo? Então, ele pode se organizar, a sua forma de leis, né, a sua forma de atuação, a sua forma de distribuição de renda, de aplicação de suas leis, de aplicação de suas políticas, né, de território também, a questão de moradia, de habitação. Então, tudo isso o município pode se organizar independentemente do Estado. Então, isso é organização, tá certo? Inclusive, a sua própria, a lei orgânica do município é a lei que trata sobre a organização do município, tá certo? Então, mais na frente a gente vai ver a questão das competências do município, do patrimônio do município, dos poderes do município, do orçamento do município. Tudo isso vamos ver mais na frente, porque a lei orgânica é a lei que tem esse objetivo de organizar o município. Então, isso significa autonomia administrativa, certo? Agora, autonomia financeira vai ser aquela autonomia que vai tratar do orçamento do município, certo? Vamos ver mais na frente também, uma das competências é o fato do município poder aplicar suas rendas, cobrar tributos, instituir tributos e cobrar suas próprias rendas. Então, a receita do município, certo? Que é a arrecadação, o que entra nos cofres públicos, também as despesas do município, que são os gastos do município, né? As leis orçamentárias do município, que trata sobre as metas fiscais do município, né? A prestação de contas do município, tudo isso diz respeito ao orçamento do município, que é parte da autonomia financeira. Isso também
nós iremos ver em outra aula especificamente. Então, quando fala de autonomia, gente, nós temos pelo menos esses três tipos de autonomia: administrativa, financeira e política, certo? Então, além disso, do artigo 1º, temos o artigo 2º, que traz aqui os símbolos, né, do município. Então, o artigo 2º vai dizer que o município de Santa Bárbara do Oeste terá como símbolos a bandeira, o brasão de armas e o hino. Então, é bem facinho, né? Não tem nem como errar aí. Brasão de armas, o hino e a bandeira, tá certo? Então, é bem fácil aí, decorem para caso caia uma questão de prova, vocês não possam errar. O artigo 3º da lei orgânica, diz que o governo municipal ele é constituído pelo prefeito e pela Câmara de Vereadores e exercido com, inciso 1º, com transparência de seus atos, né? E aí faz parte de um dos princípios da administração pública, lembrando que a administração pública se abrange tanto no âmbito federal, como estadual, como também municipal. Então, vamos remeter, né, nos reportar aqui ao artigo 37, né, da Constituição Federal. Lembrando que a lei orgânica, ela nada mais é do que uma boa parte, né, não podemos dizer que tudo, mas uma boa parte da lei orgânica é uma mera repetição, da Constituição Federal, tá certo? Então, muita coisa que você vê na Constituição Federal, você vai ver sendo aplicada aqui na lei orgânica. Então, artigo 37 da Constituição Federal é onde vamos ter no caput, que é o enunciado principal, a cabeça do artigo, né? Por isso que se diz caput. Ele traz ali os princípios da administração pública. Dentre esses princípios, né, que são 5, pela sigla LIMP, você vê legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nesse artigo 3º, já temos aqui 2 princípios, que é o princípio da moralidade, né, e o princípio da publicidade, certo? Inciso 1º, transparência de atos e ações de respeito ao princípio da publicidade, certo? Onde todos os atos, em regra, né, os atos da administração pública devem ser públicos, né, devem ser publicados, devem ser transparentes, não devem ser ocultados do povo, né, da população, mas devem ser transparentes. Inciso 2º diz que esses atos devem ser com moralidade. Então, temos aí, né, o mesmo princípio, que é o princípio da moralidade, que significa honestidade, tá certo? Decoro, boa-fé, ok? Então, ter aquela intenção de fazer o bem, de não prejudicar a administração pública, os cofres públicos, de não trazer dano ao erário, prejuízo. E para isso a gente tem, para complementar esse artigo 37 da Constituição Federal, a lei de improbidade administrativa, que traz ali os atos de improbidade administrativa, tá certo? Que vão de encontro a esse princípio da moralidade aí, certo? Que é justamente enriquecimento ilícito, né? Violação de princípios da administração pública, e o outro também nós vamos ter prejuízo ou dano, né, ao erário, certo? Quando há desvio de verbas de recurso público, então os cofres públicos eles são prejudicados, certo? E o 3º inciso trata da descentralização administrativa, né? O que é descentralizar? O próprio nome já diz, né? Descentralizar é tirar de um centro, né? É distribuir tarefas, atividades, ok? Para que a administração pública possa ser mais eficiente. E aí a gente pode também dizer que esse inciso ele tem a ver, sim, também com o artigo 37,
com um dos princípios do artigo 37, que é o princípio da eficiência. Gente, o que é o princípio da eficiência? Eu, administração pública, ou eu, servidor público, vou realizar o máximo possível vou prestar o máximo possível de serviço com menos gasto e atingir os resultados com o menor tempo possível e o menor prejuízo possível. Isso é princípio da eficiência, certo? E a gente só consegue atingir o princípio da eficiência por meio da descentralização. Quanto mais você descentraliza, né, em vez de centralizar num órgão só, você vai distribuindo para outros órgãos ou para outras pessoas, outros departamentos, aquele determinado serviço ou aquele grupo de serviços, mais eficiente tende a ser a prestação de serviços na administração pública. Então, é isso que esse artigo 3º traz, ok? Vamos ver ainda aqui o artigo 4º, vem dizendo que o município de Santa Bárbara do Oeste buscará a integração econômica, política, social e cultural com os municípios da região, visando a um desenvolvimento harmônico e sadio que garanta a preservação dos valores culturais e naturais e a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse artigo 4º, ele trata aqui sobre uma forma de atuação conjunta, né? Visando benfeitorias, melhorias, né, para o município de Santa Bárbara de Oeste, né? Essa integração com outros municípios ou com outros entes, né, tem a ver com a melhoria na economia, na política, né, na questão social, na questão cultural, tá certo? Desde que traga melhorias para o município, né, em vários setores, como também no meio ambiente, tá certo, gente? Então, o município, ele pode, sim, realizar o que a gente chama de convênios com outros municípios para trazer benfeitorias para o seu próprio município e também para os outros municípios, tá certo? A gente vai ver isso também mais na frente, acredito que é uma das competências do município. Agora, o artigo 5º, ele vai já iniciar aqui com as competências do município. Vamos ter a competência privativa, né? Eu não sei se aqui é separado assim, então veja que são várias competências, né? Esse assunto geralmente é visto como um assunto chato, né? Porque como vocês veem aí, ele traz muitos verbos, né? Muita decoreba, digamos assim, por meio desses verbos no infinitivo, como zelar, promover, prover. Aí é meio chato. Mas eu tenho uma dica massa para ajudar vocês a decorarem esse assunto sem se estressar tanto, ok? Então não é tão difícil assim como vocês podem pensar. O artigo 5º trata da competência privativa, o artigo 6º da competência concorrente ou comum, né, como visto em outras leis, né? E deixa eu ver aqui, só isso mesmo. Temos apenas 2 tipos de competência nesta lei, certo? Competência privativa, que são aqui formadas por 20 incisos, né? São bastante incisos, e a competência concorrente. Qual a diferença? Competência privativa, ela é atribuída somente ou exclusivamente ao município. Então, só o município pode atuar em detrimento do Estado de São Paulo e da União. Já a competência concorrente, não. Ela pode ser realizada pelo município, né, ou pelo Estado de São Paulo, ou pela União, tá certo? Mas esse assunto a gente vai deixar para a próxima aula, e aí a gente vai ter uma aula ou mais, né, somente sobre competência ou as competências do município de Santa Bárbara do Oeste. Ok, pessoal? Então, vão se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, e eu aguardo você na próxima aula.
Até lá.